Você por acaso já sentiu um aperto no seu coração? Você já teve a sensação de que tinha alguém apertando o seu coração, sentindo uma opressão no seu peito, no seu coração, como se seu coração parasse de fazer um batimento harmonioso, tranquilo, calmo, em paz? Você por acaso já sentiu ou está sentindo esse aperto no coração? Eu vou te dizer hoje aqui como é que você faz para se livrar desse aperto no coração, e você mesmo ou você mesma vai descobrir o porquê que seu coração está apertadinho, porquê que seu coração está assim, se sentindo oprimido. Isso na verdade nada mais é do que uma forma que o nosso coração tem de se comunicar com a gente, pedindo que a gente reveja aí certos funcionamentos internos, se livre de certos pesos que nós carregamos na nossa vida, para que ele possa voltar a relaxar, para que ele possa voltar a se expandir. Nosso coração, quando está contraído, é porque nós estamos inconsciente ou conscientemente pensando, gerando sentimentos, tá? Que fazem com que ele se contraia, porque são pensamentos não saudáveis, pensamentos não harmoniosos, pensamentos que não fazem bem ao seu funcionamento físico, à sua alma, ao seu funcionamento espiritual, físico, mental, emocional, enfim. Nós estamos com um descontrole aí, um descompasso que faz com que o coração se contraia para te pedir, por favor, será que você pode dar uma olhada no que está acontecendo aí na torre de comando, a sua mente, para que eu possa voltar a me sentir em paz, relaxado e tranquilo? Esse é o jeito que o seu coração se comunica com você. Ou ele está contraído, ou ele está se expandindo, ou ele está em funcionamento regular e normal. É muito comum hoje em dia, muitas pessoas acostumam-se a viver com o coração retraído, com o coração oprimido. Muitas pessoas hoje, por conta de diversos motivos, estão vivendo esta opressão cardíaca, essa opressão no seu coração. Eu vou te contar uma história que você vai entender direitinho por que seu coração está se sentindo dessa forma e como você vai poder se livrar desse aperto no seu coração, e por que é importante você ficar ligado, ficar ligada, ficar atento, atenta a esse funcionamento do seu coração, uma vez que ele está te dando um sinal, está te avisando, está te pedindo para que você cuide melhor de você, para que você tenha mais amor por você. Assim ele pode voltar a funcionar de forma relaxada, tranquila, e vai te ajudar demais a você ter uma vida muito mais saudável, muito mais gostosa, muito mais harmoniosa, muito mais repleta de amor. Seu coração está te ajudando, isso é um sinal. Não briga com ele está contraído porque é a forma que ele tem de se comunicar com você, pedindo que você tenha mais amor por você. Era uma vez um indígena que tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Ele ganhou uma missão, um trabalho. Ele era responsável por fazer o transporte dos outros indígenas de uma margem a outra do rio. Ele tinha uma canoa, tá? Uma pequena canoa, em que ele transportava os indígenas de um lado para o outro do rio, tá? De uma margem para outra. E ele era um menino absolutamente repleto de saúde, repleto de felicidade, e ele amava fazer aquele trabalho. Ele adorava fazer aquele transporte, porque ele sentia que de alguma forma ele estava ajudando a todos os indígenas da sua aldeia. As pessoas ficavam muito agradecidas porque ele fazia esse transporte de uma forma muito prestativa, muito eficiente e muito feliz. E ele ficava muito feliz porque os outros indígenas ficavam também muito felizes com essa ajuda que ele fornecia, né, no trabalho comunitário lá do povo da aldeia. Então o que ele fazia?
Ele botava os indígenas lá na canoinha dele e ia remando com muita vontade, com muita força, até atravessar a margem do rio e entregar as pessoas sãos e salvas do outro lado do rio. Ele adorava fazer isso, fazia isso com muito prazer, com muito amor. Isso para ele era um serviço de gratidão. Essa gratidão que ele sentia deixava ele repleto de felicidade. Ele era muito forte, muito saudável, ainda ali nos seus 16 anos de idade, e amava fazer aquele serviço. Ele adorava mesmo quando o sol estava muito quente, porque ele simplesmente sentia o calor, né, que batia ali dentro dele, e ele, né, nas proximidades da água, dentro da água com a sua canoa, ficava muito satisfeito quando estava ali o sol queimando a sua pele. Ele adorava porque, enfim, sentia a força e a presença do sol, né, queimando a sua pele, e também adorava quando chovia. Ele gostava muito porque aquilo refrescava ele, era um prazer, era um deleite ele ficar tomando banho de chuva enquanto ele fazia o transporte dos indígenas mesmo na chuva, né? Ele tinha muita força, então para ele era um desafio, uma situação nova que ele adorava prestar com a maior eficiência do mundo. Então ele gostava do sol, ele gostava da chuva, ele gostava do trabalho dele, ele amava tudo que ele fazia. O que foi acontecendo no correr da vidinha desse indígena? As pessoas, né, que eram transportadas, os indígenas que eram transportados de um lado para o outro, sempre deixavam na canoinha dele uma lembrança, alguma coisa os indígenas deixavam lá na canoinha desse indígena, né? E ele às vezes gostava das lembranças, às vezes ele nem gostava muito daquilo que as pessoas deixavam lá dentro da canoinha dele, mas ele nunca descartava nada do que os indígenas deixavam para ele, como uma lembrança, um agradecimento, muitas vezes para ele. Então, como era alguma coisa, né, que as pessoas estavam, os indígenas estavam agradecendo a ele, como era dado de bom grado, ele simplesmente acumulava aquilo dentro da canoinha dele. Os anos foram se passando, ele foi acumulando muitas dessas lembranças na sua canoinha. O seu corpo foi envelhecendo à medida que o tempo foi passando, e a canoa, por conta de carregar tantas lembranças depois de tantos anos, foi se tornando cada vez mais pesada. E isso dobrava o trabalho dele. Isso foi fazendo com que o trabalho dele se tornasse exaustivo. Você imagina o indígena carregando os indígenas de um lado para o outro e ainda suportando o acúmulo do peso de tudo que foram deixando no correr de vários anos ali dentro da canoinha dele. Então o trabalho se tornou dobrado. Para ele atravessar de uma margem para outra já era um esforço muito grande, muito forte. Os anos foram se passando e aquilo foi se tornando uma missão árdua, difícil, negativa. Para ele aquilo se tornou uma tortura. Aquilo que antigamente, quando ele era muito jovenzinho e a canoa estava leve, ele adorava fazer, ele gostava muito, era um prazer ver a canoa correndo pela água. De repente aquilo se tornou um peso para ele, se tornou uma dificuldade para ele, e aí ele começou a reclamar. Ao invés de agradecer o trabalho que ele fazia com muita felicidade, ele começou a reclamar. Aí quando fazia sol, a questão piorava, porque o sol queimava a pele dele, fazia com que ele ficasse ainda mais cansado, ainda mais difícil de fazer o transporte dos outros indígenas. Ele então reclamava quando estava muito sol, e quando chovia, então aí piorava de vez a coisa, porque a água ainda pesava mais a canoa, e ele reclamava mais ainda, ele reclamava mais ainda. Então ele reclamava quando tinha sol, ele reclamava quando tinha chuva, ele reclamava do trabalho dele, ele passou a não ter mais prazer em fazer o transporte dos indígenas de uma margem para outra, e como ele estava com aquela cara muito amarrada, carregando muito peso, literalmente, na sua canoa, os outros indígenas começaram a sentir essa energia, esse
peso e pararam de agradecer a ele, né, se aliviando na hora que saíam de perto dele, ou seja, era um alívio sair daquela canoa, ninguém gostava mais de fazer aquele transporte, porque aquele índio carregado de peso, ele simplesmente passava para as pessoas um mal-estar, ele não parava de reclamar, ele não parava de maldizer do sol, maldizer da chuva, maldizer do peso, ele simplesmente se tornou um indígena insuportável, que carregava um fardo, um peso horroroso na sua canoa, né? Então os outros indígenas pararam de agradecer, também amarravam suas caras, também ficavam ali sentindo a energia daquele peso. Então todo mundo saía muito carregado daquele transporte entre uma margem e outra do rio. O que fez o indígena então, né, cansado de carregar aquele peso, cansado de fazer aquele transporte, cansado de aguentar o mau humor daquelas pessoas e cansado até mesmo de se suportar, uma vez ele então resolveu parar de fazer esse transporte. Ele simplesmente resolveu parar, estacionou a canoa dele, hiper pesada, repleta de coisas, até que chegou um pajé, sentou do lado dele e começou a conversar com ele. E perguntou para ele: o que aconteceu que você parou de fazer o transporte dos indígenas aqui de uma margem para outra? E ele falou: pajé, eu não estou aguentando mais o peso que eu estou carregando na minha canoa. Eu não aguento mais carregar esse peso. Para mim o sol me incomoda, queima minha pele, me endurece o trabalho, a chuva me perturba, pesa ainda mais a minha canoa, a cara das pessoas, o mau humor das pessoas. Eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais. E o pajé falou para ele assim: eu tenho uma solução muito simples para você poder voltar a ser feliz fazendo aquilo que você ama fazer. Ele falou: eu não sei mais se eu amo fazer isso. E ele falou assim: você se lembra quando você era um jovem indígena de 16 anos de idade, em que a vida para você estava borbulhando dentro da sua essência, em que você estava absolutamente feliz, radiante, satisfeito, fazendo o transporte com muita alegria, canoa leve, e você adorava quando tinha sol e você adorava quando tinha chuva? Você consegue se lembrar dessa época? E o indígena respondeu para ele: eu consigo me lembrar, pajé, mas isso era quando eu era um jovem. Hoje eu já estou com o corpo cansado, hoje eu já estou carregado, né, de tanto desgaste por ter feito esse trabalho por muitos anos. E o pajé falou para ele assim: você quer solucionar essa dificuldade que você está tendo? E o indígena falou para ele assim: eu quero, pajé, me ajuda. E o pajé falou assim: pega tudo que tem na sua canoa e joga fora. Tudo que tiver dentro da sua canoa, pega e joga fora. Aí ele falou assim: mas pajé, são as lembranças que as pessoas, que os outros indígenas deixaram para mim. Essas lembranças são importantes. Eu preciso carregar essas lembranças, eu não posso jogar tudo isso fora. E o pajé falou para ele assim: joga tudo fora, porque nada disso é importante para você. Nada. Você lembra do sorriso que as pessoas deram quando te entregaram as lembranças? E ele falou assim: eu lembro, eu consigo lembrar. E ele falou assim: o pajé, essa é a lembrança mais importante, a lembrança do amor que as pessoas, os indígenas, te dedicaram quando te entregaram as suas lembranças. O amor que elas te deram é a única lembrança que você deve carregar. E essa lembrança, ela não pesa, ela causa no seu coraçãozinho um bem enorme. Essa lembrança do sorriso, dos olhos brilhando,
do amor que os outros indígenas te devotaram em agradecimento pelo seu serviço amoroso, essa lembrança só faz bem ao seu coração. As outras lembranças são pesos que você não precisa carregar. Se livra dos pesos da sua canoa e você vai voltar a sorrir, vai viver leve e vai viver muito tranquilo. Acredita em mim. O índio então fez o seguinte: o indígena foi lá, pegou tudo que tinha dentro da canoa e cada lembrança que ele pegava, ele lembrava do sorriso da pessoa e jogava a lembrança material no rio. Aí ele pegava outra coisa que algum indígena deu para ele, se lembrava do sorriso, do amor que lhe foi devotado no momento da entrega daquela lembrança e jogava no rio. Ele foi guardando e retendo o sorriso, o brilho no olhar, a gratidão e o amor que os outros indígenas lhe devotaram na hora da entrega das suas lembranças materiais. E as lembranças materiais, ele jogou elas todas no rio. Conclusão, ele voltou até a canoa leve. De repente, aquela canoa ficou mais leve do que ela nunca foi. E aquilo gerou uma alegria muito grande dentro dele. E a lembrança dos sorrisos, dos brilhos no olhar dos outros indígenas, do amor que eles devotaram para esse indígena, fizeram com que o seu coração se acendesse, fizeram com que o seu coração voltasse também a brilhar. Tirou o peso das reclamações, o peso do sofrimento, o peso da dor que ele estava carregando dentro dele próprio, deixando não só a canoa leve, como o seu coração também muito leve. De repente ele voltou a sorrir, de repente seus olhos voltaram a brilhar, de repente ele voltou a sentir aquele potencial de amor dentro dele, de repente ele voltou a tratar muito melhor todos os indígenas que ele voltou a fazer lá o transporte dele, ele voltou a sorrir, ele voltou a agradecer. E aí uma coisa mudou. Sempre que um indígena queria entregar uma lembrança para ele, ele falava assim: eu agradeço a sua lembrança, não preciso dela. Eu quero ficar com o seu sorriso, com o brilho do seu olhar, com o seu amor e com a sua gratidão dentro do meu coração. É só isso que eu quero guardar. O resto pode jogar no rio. Assim a canoa dele trafegou até o resto de sua vida, leve, solta, feliz, e ele, repleto de amor, repleto de felicidade, repleto de gratidão, também trafegou pela vida, leve, feliz e absolutamente explodindo de amor nessa terra. Essa é a história do indígena que vai te ajudar a simplesmente tirar os pesos que você carrega dentro do seu coração, na sua alma, na sua mente subconsciente, fazendo com que você descarregue o peso que você está carregando na sua canoa, que nada mais é do que o seu corpo físico, do que a sua mente subconsciente, todas as lembranças negativas, todas as histórias e experiências vividas que já aconteceram, que não te servem para mais absolutamente nada, a não ser o amor, o sorriso e o brilho nos olhos daqueles que passaram e cruzaram pela sua vida. E é somente isso que você deve guardar no seu coração. Os ressentimentos, as experiências negativas, as culpas,
as autorresponsabilidades não cumpridas, o não perdão, o ódio, a raiva, o ciúme, todos os ressentimentos que você está guardando aí dentro da sua canoa, eles fazem com que o seu coração se oprima, eles fazem com que o seu coração se aperte. Desapegar de todos os sentimentos e experiências negativas que nós vivenciamos em nossas vidas é a mesma coisa que jogarmos todos os objetos que não prestam em nossa vida e que nós carregamos aí dentro de cada um de nós nas águas do rio e simplesmente guardamos dentro de cada um de nós o amor, o sorriso, a compaixão, a gratidão que todas as pessoas nos devotaram um dia. É justamente isso que nós devemos guardar dentro dos nossos corações. Caso contrário, se nós ficarmos tentando trafegar na vida, atravessar os rios de nossa existência, carregando os pesos que nós vamos carregando, o que vai acontecer é que o seu coraçãozinho vai apertar e vai pedir pelo amor de Deus, para de carregar esse peso todo, porque isso está forçando o meu funcionamento, né, enquanto coração. Isso está causando aqui um excesso de trabalho cardíaco e eu não estou suportando mais ficar carregando, né, tantas coisas que não vão te ajudar em absolutamente nada nessa vida, que não vão fazer você se tornar uma pessoa melhor, que são coisas que já aconteceram lá atrás e que hoje não tem mais a menor serventia para você, uma vez que sua vida é daqui para frente e não daqui para trás, uma vez que sua vida começa daqui para frente. Nada do que aconteceu para trás vai lhe ser útil hoje, a não ser o sorriso, o amor e o brilho no olhar das pessoas que cruzaram a sua história, que junto com você atravessaram de uma margem para outra determinados momentos da sua história, e é isso que você deve guardar no seu coração. Nós devemos sempre estar preocupados com o funcionamento do nosso coração, buscando deixá-los absolutamente relaxados, tranquilos. Para isso é fundamental, e vai aí um exercício para te ajudar. Relaxa o seu corpo, sente o seu coração e se integra com ele. Se integra com o seu coração, fazendo com que você crie uma relação de amor absoluta e incondicional com o seu coração, que se tiver apertado dentro do seu peito, está te pedindo um socorro, está pedindo para você tirar o peso da canoa, para ele poder continuar remando, batendo, tranquilo, leve, solto e feliz pela vida. Quem carrega muito peso na canoa, ou seja, quem fica acumulando ressentimentos, culpa, ódio, raiva, não perdão e todo tipo de sentimentos negativos em relação a experiências passadas, está acumulando um peso inútil para a sua existência. Nada disso vai te transformar numa pessoa melhor, nada disso vai fazer com que alguma coisa do que tem acontecido lá atrás mude. Nada do que já aconteceu vai se alterar, a não ser a forma como você sente aquilo que já te aconteceu. A única coisa que pode se alterar são os seus sentimentos sobre a sua história passada. Os seus ressentimentos sobre a sua história passada não te adiantam de nada, são só pesos inúteis que nós carregamos em nossas vidas. O que nós devemos guardar dentro dos nossos corações é simplesmente as lembranças maravilhosas de momentos únicos de nossas vidas que nós passamos com as pessoas que cruzaram aí o rio da nossa existência. Nós só devemos ficar guardando no nosso coração a gratidão, o amor,
a compaixão, a luz, o carinho, o respeito que tantas pessoas tiveram aí por nós no correr de nossas vidas. Aqueles que não te respeitaram, que não te amaram, que não fizeram aquilo que suas expectativas, né, estavam ansiando para receber enquanto amor, não te interessa. Não guarda nada disso no teu coração, porque isso é pedra que você está carregando na tua canoa. Aí vem a reclamação, aí vem o fechamento, aí vem o ressentimento. Você pode ver pela cara das pessoas que carregam muitos pesos no seu coração, como elas trazem esse peso marcado em suas fisionomias, e como uma pessoa de coração leve, de coração tranquilo, que não está vivendo aí ressentindo coisas que já passaram, ou seja, que já se libertaram do peso que carregam em suas canoas de vida, como essas pessoas têm o olhar mais brilhoso, um sorriso mais largo, a cara, né, a face mais brilhante por conta da leveza que se ofertou ao coração e à alma. Quando nós nos libertamos do peso, dos ressentimentos que carregamos em nossos corações, nosso coração, ele se alivia, ele se acalma. Quando nós simplesmente entendemos que tudo que nós vivenciamos para trás, nada disso vai ser alterado pela forma como nós nos sentimos, mas que nós temos a chance de sentirmos melhor hoje, apesar do que nos aconteceu lá atrás, escolhendo aquilo que nós queremos guardar como boas lembranças e boas recordações dentro de nós, aí sim nós estamos liberando os pesos do nosso coração. É uma atitude de desapego emocional. O que é o desapego emocional? O desapego emocional é quando nós optamos por não ficar guardando ressentimentos, por não ficar remoendo memórias negativas de nossa existência, de nossas vidas. É quando nós preferimos, optamos por ter responsabilidade pela forma como nós nos sentimos, jogando a lixarada das experiências negativas emocionais que nós guardamos dentro de cada um de nós nas águas do rio e simplesmente retemos dentro de nossos corações as lembranças maravilhosas, os corações amorosos das pessoas que cruzaram nossas vidas, os seus sorrisos, o brilho no seu olhar, a compaixão e a gratidão. Seu coração vai ficar aliviado, leve, feliz e tranquilo. Para isso você respira, relaxa o corpo, respira, relaxa o corpo, busca as suas melhores lembranças, tira do seu coração aquilo que não lhe presta. Como você faz isso? Você simplesmente agradece. Agradece por tudo que lhe aconteceu. Agradece cada momento que você viveu da sua vida. Agradece cada dia que você passou na sua vida, cada dificuldade, cada desafio enfrentado. Agradece tudo, porque assim, quando você se pôr em gratidão, aí você está limpando o seu coração. É através da gratidão que nós tiramos os pesos que nós carregamos no nosso coração. O resto é apego aos sentimentos e ressentimentos que nós ficamos carregando dentro de nós por orgulho ou por demanda do nosso ego ferido, e isso só vai fazer a sua canoa ficar mais pesada, gerando mais esforço para você na caminhada da sua vida, gerando mais dificuldade para você soltar um sorriso nessa cara, gerando mais dificuldade para você acordar em estado de alegria, de felicidade, de amor, gerando mais dificuldade de coisas lindas acontecerem na sua vida, gerando mais
mais dificuldade de você ter mais amor pelas pessoas que estão à sua volta. Então a gratidão, ela limpa o coração. Você simplesmente usa da gratidão para jogar fora todos os ressentimentos que por apego inconsciente nós guardamos dentro de nós, fazendo com que o nosso coração se aperte e aí nós fiquemos com aquela sensação de que tem alguém apertando o nosso coração. Somos nós mesmos que estamos fazendo isso e nós não estamos nos tratando com amor quando nós ficamos apertando o nosso pobre coraçãozinho. Seu coração é seu grande companheiro de vida, ele está com você desde o primeiro milionésimo de segundo da sua existência e vai com você até o último milionésimo de existência da sua história de vida. O seu coração é o seu grande parceiro, é o seu grande companheiro, é quem você deve tratar muito bem, é quem você deve devotar todo o amor do mundo, é quem você deve sentir que se ele está se apertando, ele está te pedindo uma ajuda e você fala assim, ok, deixa eu ver o que eu estou guardando de peso na minha canoa, deixa eu ver o que eu estou guardando de peso na minha vida, agradece, 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 perdoa, perdoa, libera o peso, liberou o peso, você vai fazer assim, ó. Aí sim, você tirou o peso da sua canoa e você libertou o seu coração, guardando dentro de você só as melhores lembranças, os melhores sorrisos, a gratidão, o amor que as pessoas que cruzaram o rio da sua existência te devotaram. Tira o peso do seu coração, desoprime ele, deixa o seu coração se expandir, deixa o seu coração bater, feliz, satisfeito, leve, livre. Assim a sua vida vai mudar completamente, você vai sentir uma melhora no seu estado emocional na mesma hora. Não vale a pena ficar acumulando pesos inúteis na canoa, que é o seu corpo, durante o correr da sua vida. Isso só vai deixar você mais pesado, mais pesada, isso só vai fazer você ter mais dificuldade para cruzar o rio. Cruza o rio em paz, leve, repleto de amor, repleta de amor. Muito obrigado por você me dar coisa tão importante da história da sua vida como o seu tempo. Dê logo um ponto de virada na história do filme da sua vida antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer para mim, para você e para todos nós: corta.